Deus, onde flui o amor. Amém. Graça e paz. Todo mundo bem? Tinha tempo que vocês não me viam aqui, né? Acho que o pastor, eu fiz alguma coisa de errada e ele me pôs de castigo. Brincadeira, eu que fugi, né, pastor? Me convidou várias vezes e eu corri. Mas, obrigado, Sabino. É muito bom poder compartilhar, falar de Deus, aprender com os irmãos. E hoje o nosso tema é esse: raízes profundas geram frutos saudáveis. Pelo que a gente percebe do tema, né, da campanha desse ano, de 12 dias de oração, para 12 meses de bênção, né? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. É que Deus está querendo de nós algo a mais. Deus está querendo de nós uma profundidade maior, né? Aí ele fala de profundidade, veio falando de profundidade até agora, né? Profundidade nas águas. Deus não quer superficialidade. Isso fica muito claro. E há de se entender, a gente entende que nós temos sido realmente muito superficiais, né? As circunstâncias do mundo aí têm nos feito ficar muito superficiais. Mas para a gente começar aqui, eu quero fazer uma oração antes. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar sendo ensinados pelo Senhor, porque o Senhor vem falar conosco, Pai, por esse momento de louvor e adoração que o Senhor esteve presente, Pai. Pai, essa adoração, esse louvor é para o Senhor, meu Deus. Obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, e que não saia nada do Cícero, mas que saia do Senhor. Eu creio que eu fui convidado pelo Senhor. Então, se o Senhor me convidou, Pai, eu te peço que o Senhor fale através de mim, e que seja uma palavra que venha fazer a diferença nas nossas vidas. Que não seja apenas mais uma mensagem, mas que seja uma palavra que mexa com a gente e faça a gente realmente mudar, assim. Em nome de Jesus que eu oro ao Senhor e te agradeço por tudo. Amém. Então vamos abrir a palavra. O texto base é 2 Reis, capítulo 19, versículo 30. 2 Reis 19, 30. Diz o seguinte. Vou ler na minha versão, vocês leiam aí, tá? Na minha versão está escrito assim: mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e dará frutos. Então, lançará raízes na terra e dará frutos. Alguns meses atrás, eu estava viajando com a Angélica, se não me engano, eu estava indo lá para minha terra, para Goiás. E era aquele período que estava tendo muitas queimadas, né? Em todos os lugares do Brasil estavam ocorrendo muitas queimadas. E eu me lembro que a gente estava passando por um lugar desses. E se você ficar aqui na frente, eu vou ficar tímido com sua presença aqui, Pastor Geraldo. Aí estava tendo muita queimada, e a gente estava passando por uma área de queimadas ali na estrada. E a Angélica fez o seguinte comentário: que curioso, como é que está tudo queimado dessa forma, tudo destruído pelo fogo, e as árvores continuam de pé, torradas, mas de pé. Os frutos, né, não tem fruto, não tem folha, mas as árvores continuam vivas, né, continuam de pé. E ela complementou falando: capaz que daqui uns dias que a gente passar aqui de novo, se cair uma chuva, vai estar tudo verdinho de novo. Foi dito e feito. Hoje, qualquer um de nós que passa por aquelas áreas de queimada, está tudo verde novamente.
E ela me perguntou, lhe fez uma pergunta, não foi para mim, mas foi para nós, né? Como isso é possível? Como que isso é possível? Isso é possível por causa da raiz das árvores, né? Note que no texto que nós lemos agora há pouco, fala que o remanescente de Judá, ele vai dar frutos, mas que antes de dar frutos, ele tinha que ter a raiz dele na terra. Então, para dar frutos, eu tenho que ter as minhas raízes na terra. Então, as árvores, elas continuam vivas e saudáveis, porque elas têm imensas raízes, profundas e saudáveis, que não são afetadas por aquele fogo, né? E aí eu quero voltar aqui um pouco nosso tempo de escola, né? Para a gente se lembrar da principal função da raiz das árvores. Estou falando de árvores, mas plantas em geral. Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou estranhando o som aqui. Beleza, né? Então tá bom. A minha mãe de vez em quando fala que não escuta. Principal função das árvores, da raiz das árvores, são 4 funções. Fixação no solo. Então a raiz das árvores serve para fixar elas no solo e garantir que elas não caiam, não sejam arrancadas ali por vento, por enxurradas, por qualquer outra força extrema aí. Então a primeira função da raiz é fixação das árvores, né? Firmar as árvores no solo. A segunda função é absorção de águas e nutrientes. Então as raízes, elas absorvem os nutrientes que tem na terra, no subsolo, a água, então elas absorvem ali. A terceira função da raiz das árvores é transporte de substâncias. Então a raiz das árvores, elas desempenham um papel importante no transporte de nutrientes, de elementos ali, né, de água, de nutrientes, sais minerais, enfim, transporta da raiz, do solo ali onde ela pegou, para o tronco, para as folhas, para os frutos. Então elas fazem esse transporte. E a quarta principal função da raiz das árvores é armazenamento de energia. Esse aqui eu até marquei, grifei. Por quê? Porque as árvores, elas desempenham um papel importante no armazenamento de nutrientes, para quando chegar o momento da seca, o momento das dificuldades, elas terem energia ali para sobreviver. Tá? Quem me contou isso aqui foi o ChatGPT, que é a inteligência artificial. Eu perguntei para ele qual que era a função da raiz das árvores, e ele me falou isso. Então, a quarta função que eu achei bem interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, ela armazena energia para esses momentos difíceis, momentos de estresse, momentos de problema, de fogo, né? Então, o próprio Jesus, ele comentou, ele falou sobre a importância de se ter raízes profundas, né? Com certeza vocês conhecem esse texto. Vamos ler lá em Mateus, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 4, do 4 ao 8, na verdade do 3 ao 8. Esse é o 3? 3. É 3, versículo... Deixa eu falar de novo aqui, né? É o 13:3. Isso. Ele falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então o próprio Jesus nos falou sobre a importância de se ter raízes, né? Raízes profundas, e essas raízes profundas que
dariam um fruto ali que é tão importante para as árvores, para as plantas, né? E a nossa vida cristã, ela pode ser comparada com as árvores. A gente pode fazer um paralelo aqui com as árvores. E na lição 10 que o autor, o pastor Marcos Gabriel, escreveu, ele fez um breve comparativo, um paralelo entre a vida nossa cristã e essa raiz das árvores, das plantas. Assim como as árvores, quando elas são queimadas, quando elas sofrem queimadas, sofrem enxurradas, inundações, né? Como teve no Rio Grande do Sul, sofrem seca extrema, assim como elas, que sofrem tudo isso, esses ataques, nós sofremos na nossa vida cristã. Nós sofremos ataques do inimigo, tentando nos desestabilizar. Nós sofremos, o mundo nos instiga a pecar, a cometer erros. O mundo nos tenta enfraquecer a nossa fé, tenta destruir a nossa família. Então as queimadas de lá são isso de cá na nossa vida, né, nossa vida cristã. Só que se nós tivermos as nossas raízes firmadas em Deus, né, se as nossas raízes estiverem profundas e saudáveis e firmadas em Deus, podem vir as machadadas, podem vir as queimadas, que nós vamos permanecer praticamente inabaláveis. E aí depende do nível da nossa raiz. Se a nossa raiz é forte e saudável, pode vir pancada. Se a nossa raiz é como aqui a que caiu nas pedras, né, que não tinha profundidade, a primeira porradinha nós vamos cair, nós vamos sucumbir a isso. E uma coisa interessante é que nós costumamos dar mais importância para os frutos, porque se fala muito de fruto na Bíblia, e realmente os frutos são muito importantes, mas sem raiz não tem fruto. Sem fruto tem raiz, mas sem raiz não tem fruto. Então as raízes, elas são tão ou mais importantes do que os frutos, porque sem ela nós não conseguimos ter fruto. E às vezes nós tentamos ter fruto sem ter raiz. Estou falando demais de raiz, mas agora eu afunilo aqui e nós vamos entender. Então nós precisamos ter a nossa base firmada em Deus, as nossas raízes, nosso aprendizado, para poder resistir a essas intempéries, né? E aí eu queria ler um texto, mais um outro texto que está em Jeremias, no capítulo 17, que Deus fala de como é importante a gente ter raízes fortes e profundas. Mais um texto falando sobre isso. Jeremias 17, o 7 e o 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Olha que interessante. Se a raiz está alimentada, se a raiz está forte, se ela está no lugar certo, que é em Deus, pode vir seca, pode vir tempo difícil, que no tempo de sequidão ela nem se preocupa, e vai continuar dando fruto. Olha que curioso, quem já viu aí as árvores, as plantações na beira dos rios, dos riachos? É a coisa mais bonita que tem, porque não falta nutrientes ali para as raízes, né? Mais um outro texto aqui, Salmo capítulo 1, que é bem parecido com esse, versículo 3. É como a árvore plantada, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem quer prosperar em tudo que faz? Olha o segredo aí. Eita! Deus acabou de nos revelar um baita de um segredo. Tudo que eu fizer vai prosperar, desde que a minha raiz esteja saudável e profunda. Mas agora que nós já entendemos que nós precisamos ter raízes profundas, e que as nossas raízes são essenciais para a nossa vitória em Cristo, como é que eu vou ter raiz profunda?
Como é que faz para ter essa raiz profunda, essa raiz forte, essa raiz saudável? É um segredo, tá? Anota aí quem tiver caneta, anota aí, preste bastante atenção. Eu acho que você não sabe disso. Como é que eu faço para ter minhas raízes profundas e saudáveis? Segredo: leitura da Bíblia, adoração, jejum e oração. Não tem outra forma de ter uma raiz profunda, de ter uma raiz saudável, sem nos alimentar do Evangelho. Não tem outra forma, é o básico. Deus está pedindo o básico para nós. Se alimente de mim, se alimente do Evangelho, se dedique a mim, você vai ter as raízes fortes e profundas, vai ser resistente às porradas, às pauladas da vida. Pode vir o que for, você vai sofrer ali, você vai até queimar, como a árvore queima, mas você vai continuar de pé, nada vai te destruir. Então o segredo é esse, é leitura da Bíblia, adoração a Deus, jejum e oração. Em outras palavras, nos alimentar de Deus. E se a gente parar para pensar, praticamente todo ser vivo, eu não vou falar todo porque eu sou biólogo, mas praticamente todo ser vivo, para ele crescer, ele precisa se alimentar. Uma criança para crescer precisa se alimentar, um animal para crescer precisa se alimentar, uma árvore para crescer precisa se alimentar. Nós acabamos de ver aqui. Então nós, para crescermos como cristãos, nós também precisamos nos alimentar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, quando nós nos alimentamos do Evangelho, ou seja, quando nós temos uma rotina de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de adoração a Deus, de dedicação a Deus, as nossas raízes se fortalecem, né? E a gente se torna aí um cristão mais forte, uma pessoa mais feliz, mais vitoriosa, né? Quase que inabaláveis, como eu disse agora há pouco. E eu falei de frutos também, e tem alguns versículos da Bíblia que falam de frutos, como os frutos são importantes. Só que os frutos são o fim, a raiz é o meio. Então, o que significa isso? Que o objetivo é o fruto, é dar o fruto, mas que para dar o fruto eu tenho que ter a raiz. Então tem um versículo da Bíblia que fala assim, em Mateus capítulo 7, versículo 19, fala sobre frutos. O próprio Jesus falou, olha que impactante essa mensagem: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Eita, então é o que eu acabei de dizer, o fruto é o objetivo, eu preciso dar fruto, só que para eu dar fruto eu tenho que ter a raiz. Então Deus está nos chamando a atenção, ó, não adianta você querer dar fruto se você não estiver enraizado aqui, se você não tiver com embasamento do Evangelho, da Bíblia, se não tiver com Deus firmado mesmo no seu coração, principalmente nesse mundo maluco que a gente vive hoje, né? Só que de uns anos para cá, o mundo tem ficado muito maluco, como eu disse. A gente não tem tido tempo, entre aspas, não tem tido tempo de ler a Bíblia mais. A gente não quer mais, a gente não vê mais a necessidade de jejuar. Afinal de contas, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso decidir o que eu sou, o que eu não sou, eu posso decidir o gênero que eu sou, que eu nem sei os nomes, não vou arriscar citar aqui que eu não sei. Eu posso decidir se eu quero fazer, se eu não quero fazer. Eu posso, e com toda essa, entre aspas, essa liberdade, falo entre aspas, é para a gente ter uma atenção, com toda essa liberdade que o mundo está nos dando, de decidir o que nós queremos, e geralmente ele nos leva a decidir pelo lado errado, nós passamos a relativizar as coisas de Deus. O que seria isso? Eu passei a menosprezar as coisas de Deus, a diminuir o valor das coisas de Deus. Por exemplo, Cícero, você precisa jejuar, porque Deus se agrada com o jejum. Ah, mas não é bem assim também não. Também não, Deus não é tão radical assim não. Cícero, você não pode mexer com aquela mulher ali não. Se é casada, ela também é. Ah, mas Deus entende. Minha mulher é muito difícil. Isso que é relativizar as coisas de Deus, né?
das coisas é isso, é relativizar a coisa de Deus, é isso, é passar a menosprezar os valores que Deus nos traz, que Deus nos ensina. E hoje, além de tudo isso, de toda essa dificuldade que nós temos vivido, nós nunca ouvimos tantas pregações quanto hoje. É impressionante. Eu abro o YouTube e tem trocentas pregações. Eu abro o TikTok, apesar que eu não tenho TikTok, é só um exemplo. Tem trocentas pessoas falando lá. Eu abro o Instagram, todo mundo é pregador, todo mundo é pastor no Instagram. Ou seja, nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus. Por que eu fiz entre parênteses, entre aspas aqui? Porque muita coisa é boa, né? Quem sou eu para julgar? Eu não julgo de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que não são tão boas. A Bíblia já falava isso, que viriam falsos profetas, falsos pregadores que se passariam aí por homens de Deus e que não são. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas esse não é o foco aqui hoje. O foco é, nós temos acesso a tudo isso, e mesmo assim, nós temos tido essa dificuldade de jejuar, de orar, de ler a Bíblia, de adorar a Deus. Quem não tem tido? Não precisa levantar a mão não, mas pensa com você. Quem não tem tido? O nosso tempo tem sido roubado de nós. Eu falo por mim mesmo. Eu não tenho tempo para nada. Vocês me perguntarem, eu não tenho tempo para nada. E eu não sou mais ocupado que ninguém aqui. Todo mundo tem suas ocupações. Então o nosso tempo ele tem sido roubado de nós. Então por um lado nós temos acesso a tudo isso, a todas essas pregações. Se a gente quiser escutar a pregação do pastor Anísio, né, Josué? Tem os links lá, enfim, tem tudo que a gente quiser. Mas a gente relativizou as coisas, ficou tudo normal. Eu estava comentando com a Angélica esses dias que nós assistimos uma série. E eu e ela não gostamos muito de série não, muito pouco. Raramente a gente assiste série. Mas nós assistimos uma, porque eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro. E essa série falava do Rio de Janeiro. Então eu queria conhecer ali um pouco mais do Rio de Janeiro. Rapaz, Rio de Janeiro é pedreira, viu? Não é brincadeira não. Enfim, e aí nós assistimos uma série, tinha matança demais, tiro, bomba e morte, aquela coiseira. Eu falei, olha só, nós já estamos no começo da série, nós estávamos horrorizados. No final da série tinha cada atrocidade, nós não estávamos nem aí mais. Por que eu estou contando isso? É porque vem acontecendo isso com a gente. As coisas têm se normalizado. Todos os pecados aí têm diminuído. O mundo, o diabo tem diminuído o tamanho dos pecados. Não, mas isso aí não é nada não. O que tem? Eu escuto, tem um conhecido meu que ele fala assim, não, mas Deus também não é assim não. Deus também não é radical assim não. Deus mudou. Só se mudou para você, porque é o mesmo ontem, hoje e amanhã será o mesmo. Ele muda as formas de agir de tempos em tempos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo. E aí, nós estamos no início de um novo ciclo. Nós temos um ano novinho pela frente. Nós estamos nos primeiros dias do ano de 2025. Nós vamos continuar deixando os nossos compromissos, nossos pseudo-compromissos nos afastar de Deus, enfraquecer as nossas raízes, ou nós vamos mudar de vida? Nós vamos mudar de ideia, vamos fazer um compromisso real com Deus? Eu acho que é isso que Ele está pedindo para nós em toda essa temática aqui até essa 10ª lição, e acredito que nas próximas não vai fugir disso, né? Estou vendo aqui pelos títulos, pelos temas. Então é isso que Deus quer de nós. Acorda. Preciso que você tenha raízes fortes e profundas e saudáveis no Evangelho. Eu estou lembrando aqui que o Geraldo e a Raquel tiveram com a gente alguns dias atrás, na nossa casa em Mendonça, e eles falaram sobre isso, né? A gente conversando ali, a gente falou sobre o fundamento do Evangelho.
A gente conversou demais, mas uma das coisas foi essa. O fundamento do Evangelho tem se perdido isso. É isso que Deus está falando aqui. Nós precisamos nos fundamentar novamente. Nós precisamos novamente ter os nossos alicerces fortalecidos. E aí, como eu estava dizendo, nós temos um novo ciclo pela frente. É uma chance que nós temos de, encerrei um ciclo que eu não estava legal, vou começar um novo, vou fazer diferente. O que vocês acham? Eu fiz um compromisso com Deus diferente. Esse ano, nos primeiros dias do ano, eu tive uma conversa séria com Deus. Falei, Deus, doa o que doer, custe o que custar, o meu compromisso com o Senhor é esse. E aí coincidiu do pastor Anísio me chamar para pregar aqui. Tá vendo? Deus falou, opa, gostei do compromisso então eu estabeleci meus alvos e eu queria dar uma dica para vocês. Primeiro eu queria incentivar todos vocês a fazer um compromisso para esse novo ano. Independente de quem você é, se é pastor, se é presbítero, se é membro, se é criança, se é adolescente, faça um novo compromisso com Deus, dentro das suas realidades, dentro da sua alçada, vamos falar assim. Faça um compromisso com Deus. Eu vou dar uma dica para vocês. Tem uma pessoa me ligando aqui, ó. Faça um compromisso com Deus, defina aí seus alvos. E a dica que eu te dou é o seguinte: para definir os meus objetivos, eu usei uma técnica que as melhores empresas do mundo utilizam para definir objetivos e metas. A técnica chama OKR. É um nome maluco, mas eu vou explicar. As maiores empresas como o Google, LinkedIn, a Amazon, a Certifácil, as maiores empresas do mundo usam essa técnica. Não podia deixar de incluir a minha, né? O que é essa técnica? Resumidamente falando, é assim: você cria um objetivo final, você fala assim, qual que é a minha visão para esse ano? Como é que eu quero chegar lá no final do ano? Como eu espero ou como eu quero chegar lá no dia 31 de dezembro? Vou pegar o Juninho que está aqui na minha frente. Vamos supor que o Juninho, exemplo hipotético, tá? O Juninho fala assim, eu quero terminar o ano lendo 5 capítulos da Bíblia por dia. Então ele definiu o objetivo dele lá no final do ano. Ele vem e fraciona os objetivos durante os anos. Eu costumo dividir em 4 períodos de 3 meses. As empresas costumam fazer 4 períodos de 3 meses. Então eu pego ali o primeiro trimestre do ano e falo, se eu quero terminar o ano lendo 5 capítulos da Bíblia por dia, nesse primeiro trimestre, nesse primeiro ciclo de 3 meses, eu vou ler, sei lá, 1 capítulo por dia. Então eu leio 1 capítulo por dia, faço uma meta minha, ler 1 capítulo por dia nos primeiro quarter, nos primeiros 3 meses. Concluí, a hora que eu estou terminando os meus primeiros 90 dias, eu já defino os meus próximos 90 dias, olhando para o objetivo principal que eu defini lá atrás. Ficou claro? Ficou? Bem claro, né? Esse é o melhor exemplo, a melhor forma. Por quê? Porque se eu quero ler 5 capítulos por dia, às vezes é pesado, eu não estou lendo nada, não estou lendo nenhum versículo, então 5 capítulos pode ficar pesado. Então eu vou fazendo gradativamente, eu vou dando passo a passo os meus passos, né? Vou cumprindo essas metas e aumentando até eu chegar lá. Então eu defini alguns objetivos para mim. Queria dizer para vocês que eu estou cumprindo praticamente todos, com Deus 100% até agora, e vou terminar 100%, Deus vai me ajudar. E os outros objetivos pessoais também eu estou cumprindo eles, praticamente todos eles até agora. Então a minha dica que eu dou a vocês: usem o método de OKRs, o método de fracionar os objetivos de vocês, mas façam alguma coisa. Se por acaso você vê que o primeiro ciclo foi definido um objetivo muito alto, ajusta ele para o próximo ciclo, mas continua, não para. Amém? Ficou legal? A dica que eu dou para vocês para conseguir ser uma pessoa melhor neste ano.
Eu falei para Deus, todo final de ano e começo de novo ano, eu falo, Deus, eu quero ser uma pessoa melhor nesse ano. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um pai melhor, um filho melhor, um líder melhor na minha empresa. Eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser melhor, pelo amor de Deus, nem que seja um pouco melhor. E aí eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu fazer essa oração e não definir meus objetivos de como eu vou ser melhor. Beleza, Cícero, como que vai ser melhor? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ser a mesma pessoa, você não vai melhorar nada. Então, para você ser melhor, você tem que fazer algo a mais, algo melhor. Beleza? Então era isso que eu tinha, que Deus trouxe para nós. Em cima, hein? Pontual. Que Deus possa nos ajudar a ter raízes fortes, raízes profundas, porque Ele está atrás do nosso fruto, que estava ali até agorinha. Inclusive, deixa eu citar quais são os frutos que eu esqueci de citar aqui, os frutos que Deus quer de nós. Amor, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu acrescentei mais 2 que eu peguei em outro versículo. Cuidar dos órfãos e das viúvas. É isso que Deus quer de nós. É os frutos que Deus quer de nós. Se a gente fizer isso, consequentemente as pessoas vão se juntar a nós, vão querer ser parecidas com a gente, e aí vão se converter, e aí as coisas vão se multiplicando. Amém. Eu que oro, né? Terminei então, não. Vamos ficar de pé, então vamos orar pelo mês de outubro. Querido Jesus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco em cada situação, e mesmo a gente fazendo coisas erradas, mesmo a gente nos afastando do Senhor, não estando tão enraizados no Senhor, o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Jesus, nós somos extremamente gratos. Senhor, eu quero colocar esse mês de outubro diante do Senhor. Que esse mês seja um mês incrível, Senhor Deus, um mês abençoado para todos nós, para todos os teus filhos, em todos os lugares que eles estiverem. Senhor, e que até lá, Pai, o Senhor possa nos ajudar a sermos pessoas melhores. Que no mês de outubro, o Senhor nos traga à memória o que nós falamos aqui hoje, que é de ter raízes firmadas, fortes e saudáveis no Senhor. Pai, nos ajude a melhorar como cristãos, como filhos de Deus nesse ano, como evangelistas, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a sermos pessoas melhores nesse ano. Nos ajude, Senhor Deus, a encontrar o tempo para orar, para adorar, a disposição para jejuar, Senhor Deus, e que nós, Senhor Deus, possamos realmente, Pai, sermos cristãos firmados no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor Deus, o dom de discernir espíritos, ó Deus, no sentido de entender quando é o Senhor que está falando e quando não é o Senhor que está falando. Como nós dissemos aqui, Pai, nós temos ouvido muitas coisas, mas algumas coisas não se aproveitam. Então nos ajude, Senhor, a entender quando é o Senhor e quando não é. Obrigado mais uma vez, nós abençoamos esse ano, abençoamos o mês de outubro, em nome de Jesus, Senhor. Amém.